Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E para aqueles que estão acompanhando aqui essa live novamente aí pelo meu Facebook, né? Depois essa live vai estar no YouTube. Eu estou aqui novamente de volta, né? E agora, aqui às 3 horas da tarde, meu convidado é o Douglas Diniz, ele que é militante aí, né, de uma. Agora fugiu. De uma organização fruto da fusão da luta socialista e da ação, né, socialista. Inclusive o Douglas pode falar melhor aí sobre essa união. E, né, o, e vamos debater aqui o pensamento de Trotsky, algo que nós do Mesa de Debate sempre, né, procuramos fazer, principalmente neste ano. Então, sem muita demora, tudo bem, Douglas? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Douglas, queria agradecer o convite do Guilherme. Como eu falei, meu nome é Douglas Diniz, eu sou dirigente nacional do PSOL e sou militante de Revolução Socialista, que é a nova organização que nós fundamos no mês passado, fruto da unificação de duas correntes, a luta socialista e a alternativa socialista, ambas seções, e agora em uma só, chamada Revolução Socialista, da Liga Internacional Socialista, né? Uma organização política já presente em 25 países, nos 5 continentes, e que faz pouco mais de 2 semanas realizou em Barcelona seu segundo Congresso Mundial. Bem, estamos aqui à disposição para fazer essa conversa, né? E o que a gente puder ajudar no debate vai ser. Vamos tentar. Estou à disposição. Olha, Douglas, já que você falou aí da sessão internacional, né, que vocês faz parte, né? Qual que é a importância aí para a luta de classes e para a classe trabalhadora do internacionalismo, né? Como que vocês encaram essa questão? Então, em primeiro lugar, a gente parte de um fato de que nós vivemos numa crise sistêmica do capitalismo, né? Uma crise que não é só uma crise econômica, que todos acompanharam na última década e meia, desde 2008, né, a explosão de uma nova crise econômica em nível mundial. Essa crise econômica que se agravou com a pandemia da Covid-19. Então, é uma crise econômica que, para que os capitalistas, a grande burguesia, o imperialismo a nível mundial, despejam sobre os ombros dos trabalhadores, ou tentam despejar sobre os ombros dos trabalhadores, um brutal plano de ajuste fiscal, de retirada de direitos, de conquistas, de arroz salarial. E é uma crise sistêmica porque não é só uma crise econômica, é uma crise que tem agravado, né? É quase que uma crise humanitária, já é uma crise humanitária, né? A profunda crise social por que passa é o mundo, né? Ou seja, diante de tantos avanços tecnológicos, é inadmissível que ainda tenhamos gente passando fome em várias partes do mundo, não só nos países que a gente chama da periferia, como também nos grandes impérios. É uma crise também ambiental, que coloca, por conta da voracidade do capitalismo, que coloca em risco, inclusive, a existência de todo ser vivo no nosso planeta. E é uma crise que, por conta dessa situação política, não resta outra alternativa a não ser a classe trabalhadora, o povo pobre, os excluídos, sair a se enfrentar com lutas, com mobilizações, com greves, com insurreições, contra todos os governos de plantão que vêm aplicando esses planos de austeridade. Então, é uma crise, como eu falei, sistêmica, isso é uma crise global. Os trabalhadores também têm que responder e vêm respondendo em nível global a essa crise, né? Infelizmente, por conta do processo de desagregação que existe hoje em boa parte da esquerda socialista e revolucionária, nós ainda não conseguimos aplicar um golpe mortal, né, nesse sistema de exclusão e de miséria que é o sistema capitalista. Então, a Liga Internacional Socialista
é um projeto político que procura unificar diferentes correntes políticas de matizes políticos, mas que estão no campo do socialismo revolucionário, né, de diferentes tradições políticas, não só os trotskistas, os cheburguistas, mas várias correntes políticas que vêm por conta desse processo de crise, se enfrentando com o regime capitalista. E a gente, em Barcelona, 5 anos atrás, o último congresso também foi em Barcelona, nós fundamos uma organização internacional para dar conta dessa tarefa que é mundial, né? Se o capitalismo é mundial, a burguesia, o imperialismo é mundial, nada mais natural do que os trabalhadores e as trabalhadoras se organizarem em organização política, em partido político, em nível mundial também. Daí a importância do internacionalismo, né, para tentar responder um pouco a tua pergunta. O Marx, no Manifesto Comunista, ele, após dissecar, né, as características centrais que tem o regime capitalista, o sistema capitalista, né, a habilidade que esse sistema teve de sintetizar as classes sociais entre burgueses e proletários, ele, ao final, faz um amplo chamado à Organização Internacional dos Trabalhadores, ou seja, proletários de todo o mundo univos, visto que as fronteiras nacionais foram apenas criadas pela burguesia e pelo imperialismo em nível mundial para separar a classe trabalhadora. Então, assim como a burguesia, o imperialismo se organiza em nível global para atacar os direitos e as conquistas dos trabalhadores, feitas a partir de muita luta, de muita mobilização, nada mais do que natural também que os trabalhadores possam se organizar em nível internacional para combater esses planos de miséria e de fome e, fundamentalmente, né, combater e destruir esse sistema que causa tanta miséria, tanto horror, e instituir um novo sistema onde os de baixo, os que nunca governaram de fato, possam governar numa economia planificada, né? E aí a gente possa caminhar rumo à felicidade que a humanidade, ou ampla maioria da humanidade, tem todo o direito de ter, e não apenas uma minoria como existe hoje no nosso mundo. Douglas, você toca no meio da sua fala de uma questão muito interessante que é essa fragmentação da esquerda, né? Eu queria perguntar assim, por que primeiramente dessa fragmentação, principalmente aí da esquerda trotskista, né, que cada um fala uma coisa, e como unificar essa esquerda, né, para frente aí aos desafios que tem no Brasil, mas também no mundo. Então, é muito interessante a sua pergunta, porque a LIS, a Liga Internacional Socialista, ela foi criada com esse objetivo, né? De dar nossa contribuição militante revolucionária para pôr um fim a esse processo de fragmentação que existe na esquerda em geral e na esquerda revolucionária de forma bem particular. Evidente que esse processo de fragmentação ele ocorre não pelo capricho político de uma ou outra organização. Ele parte, evidentemente, de uma análise da situação que nós nos encontramos, primeiro da etapa que nós nos encontramos, né? Desde que o Lenin escreveu O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, nós entramos numa época, né, de guerras e revoluções, aonde mais do que nunca vai estar colocado o problema da tomada do poder pela classe trabalhadora. E, evidentemente, que todas as direções políticas, ou boa parte das direções políticas que vêm surgindo nos últimos 50, 70 anos em nível mundial, né, fruto da luta dos trabalhadores, por não ter um programa socialista que se enfrente diretamente contra a ordem capitalista, isso vai gerando pressões de toda a ordem, né? Não só pressões do ponto de vista do sectarismo, ou seja, de tentar se isolar ou tentar alcançar certa influência, né, no movimento de massas, a partir de que eu sou dono da verdade, eu tenho a verdade absoluta e revelada, a partir de que, inclusive, tem correntes que atuam e agrupamentos políticos que atuam como se tivesse o testamento debaixo dos braços
do Partido Bolchevique, que, na verdade, foi o único partido que, de fato, nos mostrou, né, de que forma e como, né, com a sua atuação firme e decidida na classe trabalhadora, na classe operária e na classe trabalhadora de forma mais particular, se chega ao poder. E a outra pressão é o problema do atalho político, do oportunismo, né? Então, a esquerda, na verdade, socialista, ela tem sido cruzada por esse processo de fragmentação já há muito tempo. Né? Esse não é um debate novo que existe na esquerda, não só brasileira, como em nível mundial. Agora, você tem que ter a capacidade política, as pessoas que dedicam anos e anos à construção de uma transformação radical dessa sociedade, né, a não apenas se satisfazer, porque nós temos correntes e agrupamentos revolucionários que fazem política apenas para satisfazer o seu ego ou o seu pequeno círculo, né, a sua pequena bolha. Nós estamos dispostos, e esse é o projeto da LIS, e nós temos esse exemplo concreto aqui no Brasil. Lembra, no início eu falei, a Revolução Socialista, que é o nome da nossa organização, ela é produto da unificação de duas correntes. Enquanto todas as correntes da esquerda brasileira se dividem, seja por análise equivocadas em relação à situação política do país, né, ao que foi junho de 2013, ao que foi o processo da queda da Dilma, ao próprio a análise do que representou a ascensão do Bolsonaro e agora o novo governo Lula. Então, há realinhamentos políticos importantes. Né? Nós somos daqueles que estamos convencidos politicamente que o que unifica os revolucionários não é só os princípios, e sim a compreensão política comum das tarefas políticas que a classe trabalhadora possa ter para enfrentar esses planos de miséria e de ajuste que nos impõem estes governos. Certo. Você falou uma coisa bastante interessante sobre questão de atalhos políticos, né? Hoje, né, no Brasil, nós acompanhamos vários setores de esquerda, né, inclusive aqueles que se reivindicam socialistas, revolucionários, declarando um apoio aí ao governo Lula, né, desde as eleições no primeiro turno até um dado momento. Né? Isso seria uma forma de atalho político aí para essas organizações se construírem? Olha, excelente a tua pergunta. Inclusive, eu quero te peço autorização de mostrar para os companheiros. Saiu ontem, né, o primeiro número do jornal de unificação das nossas organizações políticas, né, o primeiro jornal, então, daqui nasce a Revolução Socialista. Nesse jornal, certo, além de falar sobre o segundo congresso da LIS que eu te falei recentemente, nós trazemos toda uma análise sobre o que é o governo Lula. Não é? Bem, primeiramente, eu queria deixar de forma bastante clara que foi uma vitória dos trabalhadores brasileiros derrotar eleitoralmente a barbárie que significou o governo Bolsonaro. Não é? Não existe sinônimos, não existe adjetivos que possa tratar de outra forma o que foi o governo Bolsonaro. Né? Agora, derrotar o governo Bolsonaro eleitoralmente, ou seja, num amplo movimento de unidade de ação, né, que se conformou no segundo turno para a vitória do Lula, está longe de a gente afirmar que este governo seja um verdadeiro governo dos trabalhadores ou que esteja a serviço dos trabalhadores. Bem, o governo Lula está fazendo 100 dias agora. Né? É um governo de frente ampla, é um governo de unidade nacional, como todo governo de unidade nacional, os principais frações da burguesia fazem parte desse governo, dão apoio a esse governo, não à toa Geraldo Alckmin, que era um quadro histórico do PSDB, né? Saiu do PSDB, se filiou ao PSB, que de socialista não tem nada, né? Basta ver onde o PSB governa, né? Para ver como é que eles tratam as demandas dos trabalhadores. Mas este projeto chegou ao poder. Chegou ao poder cercado de expectativas, evidentemente que expectativas muito distintas do que o governo Lula assumiu lá em 2003,
né? Nós estamos numa outra situação política, numa outra situação econômica, já existe um processo de experiência acumulado com o governo, né? Agora, o grande problema é de que está se fazendo um maniqueísmo político, de que com o subterfúgio de apoiar de forma descarada e lavada um governo, né, que até agora acenou migalhas para a classe trabalhadora e manteve toda a estrutura de lucratividade, né, de privilégios do andar de cima da classe dominante, né, dizer que o central é o combate ao bolsonarismo, né? Bem, primeiramente nós queremos dizer de que é verdade que o bolsonarismo foi derrotado eleitoralmente, mas ele existe. Ele existe, certo? E evidentemente que nós trabalhadores, os trabalhadores, o povo pobre, estão procurando mecanismos de enfrentar com seus tradicionais métodos de luta o governo Bolsonaro. Quer um exemplo concreto? Há 15 dias atrás estourou no coração político desse país, que é a cidade de São Paulo, a greve de metroviários. E a greve de metroviários colocou praticamente de joelho e desmoralizou publicamente aonde o bolsonarismo, após as eleições, se tornou mais forte, que foi o governo Tarcísio. Né? Ou seja, a política a negociação ou a política que o governo Tarcísio tinha para os metroviários era de reajuste zero. A greve poderia ter se estendido mais um pouquinho, poderia ter arrancado mais, sempre nós vamos ficar no poderia. Nós acreditamos que sim, mas da forma como ela terminou, ela já é uma demonstração política de uma vitória política. E foi uma vitória política contra o governo, um governo declaradamente bolsonarista. Agora, e este processo que aconteceu em Metroviários de São Paulo foi muito importante, porque é um processo que nós acreditamos que pode, como exemplo, arrasta, pode pegar outras categorias, né? Sabesp, pode pegar os trabalhadores das universidades estaduais, ferroviários, e como é São Paulo, pode impor uma dinâmica em nível nacional que até então foi empurrada, né? Apenas para o processo eleitoral e que o governo Lula tenta evitar. Na verdade, o que o governo Lula faz hoje, em nível nacional, é tentar evitar uma grande explosão social por conta da enorme crise social que nós encontramos existe no nosso país. Então, o grande desafio que tem a esquerda hoje é separar bem as coisas. Quem governa o país não é mais o Bolsonaro. Quem governa o país é Lula e a Frente Ampla. E o Lula governa esse país com acordos claros, à luz do dia, noticiado pela grande imprensa, com um centrão que foi a espinha dorsal do governo Bolsonaro. Para que governa o centrão? Qual o programa que tem o governo Lula para reverter a situação calamitosa que passa a maioria da população brasileira? Segue sendo requentar projetos sociais dos governos anteriores, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, correto? E, por outro lado, manter a grande lucratividade, certo, dos grandes empresários, do agronegócio, etc. É verdade que o governo fez algumas ações simbólicas, como o combate ao garimpo ilegal, né? Deu um tratamento de choque à situação bárbara, porque passava o povo Yanomami, mas, vírgula, né? Não se demarcou nenhum povo indígena, não se atacou nenhum grande banco que são responsáveis, ao fim e ao cabo, de lavar o dinheiro, né, da garimpagem ilegal que se faz, não só em reservas ambientais, como nas terras indígenas, e, desgraçadamente, um setor da esquerda brasileira, em especial a direção do meu partido, a direção majoritária do meu partido, alimenta a expectativa, correto, que este será um governo, evidente que, em relação ao Bolsonaro, tudo que vier, né, depois de Bolsonaro, vai aparecer aos olhos da população como uma grande transformação. Mas nós não estamos falando de políticas paliativas. Nós estamos falando que se não muda o modelo econômico, que se não muda e não se vai no centro dos problemas nacionais que tem a ver com endividamento público, com favorecimento às grandes empresas, e etc., etc., certo? Nós vamos chegar ao fim e ao cabo correndo o risco de entregar o governo novamente
ao bolsonarismo ou qualquer outro personagem neofascista que apareça, porque, evidentemente, na vida real, onde as pessoas têm que comer, as pessoas têm que trabalhar, têm que se vestir, etc., certo? Entre a Xerox e a original, as pessoas preferem a original. Então, se não muda a política econômica, correto, se muda o governo, né? Se vai se testando as coisas. Então, é este o alerta que nós estamos falando, correto? E para que essa desgraça não ocorra, porque seria uma catástrofe política, o retorno do bolsonarismo, certo, ao poder nesse país, nós apostamos firmemente, não que o governo esteja em disputa, mas encarar esse governo como os trabalhadores encaram qualquer governo, que seja se organizando, se mobilizando pelas suas pautas, pelas suas demandas, correto? Não aceitamos que se retire mais direito, ao contrário, nós queremos revogar todas as medidas que nos foram tiradas, certo? Durante os últimos 20 anos, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei de falências, a própria autonomia do Banco Central e etc. Então, nós achamos que o campo privilegiado hoje, que a esquerda socialista e revolucionária deve primar ou deve privilegiar, é a luta e a organização concreta dos trabalhadores para exigir do governo, certo, medidas concretas para que se acabe com a fome e com a miséria nesse país. Douglas, uma polêmica que vai, né, inclusive, passar muito, né, do tema que nós estamos falando. Por que ainda estar no PSOL? Já não está na hora de sair, né, do PSOL e construir algo independente? Bem, eu sou um dos fundadores do PSOL. Eu acho que eu me sinto muito à vontade para falar desse assunto, porque eu fiz parte, eu estou na direção do PSOL desde a primeira direção provisória, né, cartorial que foi feita, e fiz parte, como dirigente político, das brigadas que ajudaram a legalizar o PSOL como instrumento político, como um novo instrumento político programático de oposição de esquerda ao projeto lulopetista. Essa foi, né, eu costumo dizer em vários debates que eu tenho participado, de que a certidão de batismo do PSOL ela foi assinada nas ruas de Brasília, na famosa Marcha dos 100 mil, né, contra a reforma da Previdência do Lula. Né? E nós construímos um partido que tinha 5 eixos fundamentais. Primeiro, um partido anticapitalista, antiimperialista, por isso socialista, um partido que tivesse ampla democracia interna e participação da base. Ou seja, um partido contra a velha forma de se fazer política, um partido que abraçava no seu programa, né, bandeiras históricas da classe trabalhadora que foram pisoteadas pelo PT quando governou o país, né, não só com os 2 primeiros governos do Lula quanto da Dilma. Hoje, como você me pergunta, por que fica evidente que o pessoal passa por uma grande transformação. Lembra lá atrás, quando tu me perguntaste por que a questão da fragmentação e etc. Primeiro que o pessoal ele nasceu como uma organização política, uma frente de organizações políticas, certo? Longe do pessoal. O pessoal vai fazer 18 anos, né? O pessoal é muito diferente do que foi o PT na sua origem. O PT nasceu num processo de ascensão política, de queda da ditadura militar, né, e de ampla participação de setores importantes da classe trabalhadora. O pessoal nasceu num momento defensivo. A maior traição que um partido fez à classe trabalhadora que foi o PT. Lembra que o Lula dizia que durante muito tempo ele fez bravata política porque tinha que ver com projeto de poder, etc, etc. Pois bem, essa foi a maior traição, que levou um setor à desmoralização política completa, certo? E a apenas fazer propaganda hoje ou a se fechar em pequenos grupos sectários que se abstêm de fazer disputa política real na luta de classes. Né? Bem, nós continuamos no PSOL, porque o PSOL não é a sua direção. É evidente que nós temos um ataque real e concreto hoje por parte do grupo majoritário, né, que, manobrando os instrumentos políticos do partido, se fez maioria, né,
à custa de coisas condenáveis dentro do partido, de manobras políticas condenáveis dentro do partido. Isso já é público, notório, já foi escrito muitas coisas sobre isso, falado muita coisa sobre isso. Agora, o PSOL não é a sua direção. O PSOL é o partido que mais cresceu nos últimos anos, o partido que se firmou, né, perante os trabalhadores, onde tem uma luta por reajuste salarial, onde tem uma luta em defesa do meio ambiente, né, em defesa da demarcação de terras indígenas, quilombolas, das populações tradicionais, onde tem uma luta em defesa, né, dos interesses da classe trabalhadora, lá está o militante do PSOL. Né? Não à toa, a bancada federal do partido ela é a expressão política, né, do que é a luta social hoje do partido. Então, nós achamos que nós temos uma batalha internamente dentro do PSOL, existe um processo que tenta refundar o partido. Então, você tem hoje uma luta interna, certo? Muito parecida como nós tivemos nos partidos amplos recentemente, né? Onde a sua direção majoritária conseguiu impor uma derrota ao projeto fundacional desses partidos. Isso aconteceu, por exemplo, com o Podemos na Espanha, ao Podemos ser parte e ser vice-presidente do governo espanhol, isso aconteceu com Syriza na Grécia, isso está acontecendo agora com o NPA na França, né? E o PSOL, como um partido amplo, né, ainda não terminou essa batalha política interna. E nós acreditamos que também, do ponto de vista político e do ponto de vista organizativo, não existe hoje nada por fora do PSOL à esquerda que justifique a esquerda revolucionária ou a esquerda democrática, que não é pouca coisa. O último congresso nós tivemos 47% do... Então, como é que tu vai sair de um partido onde as correntes que se reivindicam da esquerda, do projeto fundacional do partido, tem 47%? Né? Então, nós estamos no meio de uma batalha política. A diferença é mínima do ponto de vista numérico e na direção, e do ponto de vista político, nós achamos que o governo Lula vai ajudar, em certos aspectos, o debate dentro do partido a enfileirar, porque mais cedo do que tarde vai ficar demonstrado o que vai representar o governo Lula para a classe trabalhadora brasileira. Né? Nós não, como eu falei, nós não temos expectativas no governo Lula. Né? O pessoal votou uma resolução, né, de participação, é base de apoio do governo Lula e vai ter a sua direção majoritária. Está se testando uma política. E a direção majoritária do partido vai ter que prestar contas à base do partido. Nós vamos ter congresso esse ano, no segundo semestre, né? Vai ter muito debate político, vai ter muita conversa política, e nós acreditamos firmemente que a base do partido, que é muito radicalizada, a base do partido que se formou em enfrentamentos políticos concretos nos últimos anos, vai saber colocar as coisas no seu devido lugar. Maravilha, então voltando um pouco aí à questão do trotskismo, né? É, como que você vê essa importância aí do debate Trotsky, Stalin, Revolução Permanente, Revolução num só país? E como que você vê essa onda neo-stalinista, né, que cresceu hoje? Olha, Guilherme, honestamente, eu vejo o seguinte: primeiro, que nós não podemos desconsiderar uma tradição, nós somos parte de uma tradição. É muito importante que os seus, as pessoas que te seguem, fixem bem isso, né? Nós queremos deixar isso bastante claro. Nós não nos auto-intitulamos os herdeiros políticos do Partido Bolchevique e nem de Leon Trotsky. Nós somos uma parte muito pequena, certo, de uma tradição política que tenta e que vem sobrevivendo politicamente ao longo dos últimos 50 anos, pese à perseguição, à desagregação, aos processos, a posturas sectárias e amplas posturas oportunistas de conciliar o que é inconciliável, né? Fala em relação aos governos. Olha, honestamente, eu penso que esse debate sobre socialismo num só país ou revolução permanente, ele é um debate que, para muitos companheiros e companheiras,
possa ser algo que esteja na história, né? Mas, evidentemente, que ele é mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca, né? Porque não porque o socialismo num só país ele esteja vigente, ele já foi derrotado pela história, né? Já foi derrotado pela história. Né? Hoje você não pode se arvorar a dizer que exista um país socialista no mundo. Né? Cuba mudou a sua constituição, né? China já se autodeclara economia mista de mercado, né? Então, o que é que resta hoje no mundo para se falar que é socialista? Venezuela é uma ditadura, né? Nicarágua, outra ditadura, né? Que, em nome do socialismo, né? Massacram as oposições, massacram os trabalhadores, tudo isso. O socialismo que nós defendemos, né? É um sistema político mundial, né? Porque onde existiu uma ilha capitalista, evidentemente, nós vamos sofrer todo tipo de pressão. Isso o Trotsky dizia que é impossível fazer socialismo em um só país, né? O próprio Lenin e o próprio Trotsky estavam dispostos a sacrificar a Revolução Russa pela Revolução Alemã, pelo impacto que teria uma revolução socialista num país do porte da Alemanha na época. Né? E nós achamos que hoje está colocado na ordem do dia, porque antigamente se falava em socialismo só nos países de periferia. Bem, quando a gente olha nos últimos 10 anos o que aconteceu na Europa, o que aconteceu em plena pandemia nos Estados Unidos, né? E o que vem acontecendo agora, recentemente, na França, né? É uma demonstração política de que, sob o capitalismo, nós não temos chance nenhuma de sobreviver, nós vamos à barbárie. Então, avança a barbárie, certo? E a única forma de parar essa situação toda é construindo partidos nacionais, revolucionários, como parte de um projeto e de um partido mundial que vai dirigir politicamente a classe trabalhadora até a tomada do poder e o socialismo. É uma utopia? Podemos dizer que sim, mas é essa utopia que nos move e que nos faz acordar todo dia, né, cedo e a dormir bastante tarde para organizar os trabalhadores e disputar política no dia a dia, não só contra as direções, mas também enfrentar os governos e os patrões. E o Douglas, e essa nova onda stalinista? O que você chama de nova onda stalinista? Pode me dar um exemplo? Bom, Pode me dar um exemplo? respondendo você então, eu vejo, por exemplo, muitos jovens, né, pessoas que têm pouco tempo, né, de relação com o marxismo, né, reivindicando a figura do Stalin, influencers que ou não são apertamente stalinistas ou, né, são acríticos ao Stalin, né, crescimentos aí em partidos como a Unidade Popular e o PCB em contraposição, né, ao, ao organizações esquistas, como você vê essa nova onda? Então, honestamente, Guilherme, eu não acho que seja uma nova onda. Eu acho que nós temos pequenas bolhas, certo? Que não vai que não que como toda bolha política, né? Como toda bolha, ela tem que passar no teste concreto, né? Da realidade política do país. Bem, primeiramente, eu quero dizer que nada contra, sou radicalmente a favor da liberdade de organização política, certo? Evidente que nós temos diferenças com o PCB, evidente que nós temos diferenças com a Unidade Popular, diferenças políticas, programáticas. Agora, evidentemente que nós também procuramos, em unidade de ação, né, e quando temos pontos em comum, mobilizar, porque nossa diferença é no campo de ideias, né, no campo programático, politicamente. Então, eu não acho que seja. Primeiramente, o PCB teve o PCB e a UP, né, que se apresentaram nas últimas eleições, eles tiveram como novidade política, o novo PCB, vamos dizer assim, que o PCB não é tão novo assim, mas o novo PCB, né, após a ruptura do Freire, etc., que foi criar o PPS, depois Cidadania, etc., etc., que não é esse é o debate, né, mas o novo PCB,
Eu te digo que tem quadros importantes, em especial no setor universitário, né, formador de opinião, mas eu acho que nós temos que aguardar mais um pouquinho se isso vai virar uma onda ou se não vai virar uma onda. A mesma coisa a UP. Evidente que a UP tem um componente juvenil muito, muito grande, né? Eu acredito que foi a organização política que mais cresceu numericamente na juventude nos últimos 10 anos nesse país, né? Mas assim como ganhou gente, perdeu gente, porque a juventude lá tem um ciclo, né? A minha filha que costuma dizer que ninguém vive na terra do nunca para sempre, ou seja, ninguém é Peter Pan o tempo todo e nem sininho, né? Uma hora o estudante vai virar trabalhador, esse trabalhador vai ter patrão, certo? E aí, politicamente, as coisas vão se acomodando politicamente, né? Eu acredito que, com todo o respeito que eu tenho aos companheiros do PCB e da UP, mas eu não colocaria isso como uma onda política. Eu acho que eles tiveram não digo sorte, né? Não quero usar essa palavra sorte, mas eu vejo mais tiveram a oportunidade, souberam aproveitar uma oportunidade que foi um ascenso juvenil que ocorreu desde o tsunami da educação para cá, né? Tiveram uma política correta de intervir, né? Na universidade, nesse setor, né? Se fizeram presentes, giraram quadros, fizeram investimento político, e talvez este crescimento possa dar a impressão de que seja algo novo. Não, é uma teoria que, para jovem, né, é uma teoria antiga que todo jovem tem direito a fazer sua experiência política, e nós seguimos disputando politicamente. Nossos jovens seguem militando com os companheiros da UP nas universidades, nos centros estudantis, etc, etc, certo? E, ora, um companheiro rompe com a UP, entra na nossa organização ou entra em outra organização, porque nada melhor do que a luta de classes e os fatos concretos da realidade para aclarar as coisas para mentes inquietas, como são a mente da juventude brasileira e a rebeldia que tem a juventude brasileira, né? Então, eu acho que a UP e o PCB souberam aproveitar politicamente este ensaio de ascenso juvenil que nós tivemos de 2015 para cá, né? Mas eu vejo que não estão sozinhos nessa disputa, até porque os instrumentos que existem hoje de organização da juventude, né? Quando a gente fala juventude, eu não quero falar só da juventude estudantil, né? Porque jovem não é só aquele que estuda na universidade, nem que estuda numa escola secundária, né? Então, tem jovens na periferia, jovens trabalhadores, etc., né? Então, eu acho que não existe um processo, existe uma disputa política concreta, correto, para se tentar organizar a nova geração da classe trabalhadora brasileira. É isso que eu queria te falar, certo? Que do ponto de vista, eu tenho que reconhecer, certo? Nós temos que reconhecer que o PCB, que a UP, nessa ordem, a UP e o PCB saíram na frente, certo? Saíram na frente. E nós, como agrupamentos que nos reivindicamos, né, com outro matiz ideológico, com outra teoria de ver o mundo, de fazer análise, de fazer política, tudo isso estamos nos localizando diante dessa nova situação, né, e procurando disputar em cada espaço politicamente, porque não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando da nova geração da classe trabalhadora brasileira. Tá, e por que que nós aí, né, esses agrupamentos, nós aí, trotskistas, estão assim atrás dessas organizações hoje? Qual é o motivo, né, na sua opinião? Não, eu acho que o trotskismo brasileiro ele passa por uma grande transformação que é geracional também, que é geracional, né? A geração do trotskismo brasileiro da década de 70, 80, infelizmente ela não passou a prova. Foi muito aguerrida, foi combativa, mas o grande objetivo do trotskismo como projeto político nacional era construir uma forte organização revolucionária nesse país.
uma forte organização, certo? O próprio PT, lá nas suas origens, foi produto da proposição de uma organização trotskista, na antiga luta operária, que foi a Convergência, da qual eu fui militante com muito orgulho, né? Eu fiz parte da Convergência Socialista, então, que deu origem ao PSTU, né? Inclusive, eu fui militante, fui dirigente do PSTU, mas o que é importante dizer é de que eu penso que nós temos que aprender com os nossos erros, nós temos que ser muito honesto com a nova geração. A geração de 70 e 80, né? Eu estou na geração entre 80 e 90, mas não significa dizer que eu não me incluo nisso, eu me incluo nisso porque eu fiz parte de boa parte das batalhas políticas, né? De rupturas, etc., de afastamentos, né? Ou de experiências em separado que ocorreram nos últimos 20, 30 anos nesse país, né? Nós temos que, primeiramente, saber que nós tivemos uma grande capacidade que foi, em primeiro lugar, saber escutar e trabalhar com as diferenças. Eu acho que este é o primeiro ponto de partida para que a gente construa um novo projeto para que o trotskismo brasileiro, latino-americano e mundial, porque como o trotskismo é um movimento mundial, independente das correntes políticas que existem no trotskismo, né, dos agrupamentos políticos, mas o único agrupamento que se pode dizer mundial, de fato, é o trotskismo. Então, eu acho que o que ocorre aqui no Brasil não é diferente do que ocorreu no conjunto dos países da América Latina, na Europa, não é diferente, certo? Então, primeiramente, nós temos que romper com o dogmatismo de achar que nós, trotskistas, nós somos os donos da verdade e que somos os únicos revolucionários. Não somos os únicos revolucionários. O Trotsky, quando lançou o projeto de construção da Quarta Internacional, certo? Ele não lançou um projeto dizendo que a Quarta Internacional seria trotskista. Seria muita pretensão dele. Na verdade, ele colocou de pé um projeto do que seria um novo partido da Revolução Mundial perante a traição da Terceira Internacional stalinizada, né? Bem, e o Trotsky fez um prognóstico, né? Aí entra no problema das traições, um fato que não ocorreu, nós temos que reconhecer isso, né? O Trotsky fazia uma analogia da Segunda Guerra Mundial com a Primeira Guerra Mundial, dizendo que quando terminar a Segunda Guerra Mundial, a Quarta Internacional seria de massas. Olha a contradição, ela não foi nem de massa, ela rompeu, né? Ela rompeu e, a partir daí, se entrou um processo de desagregação, de sangria política entre frações políticas, certo? Que só um fato contundente da luta de classes pode unificar essas correntes políticas numa compreensão comum, né? Se tentou com a Revolução Cubana, mas rapidamente se desagregou pelos rumos da Revolução Cubana, se tentou com a Revolução Nicaragüense, também se fracassou pelo resultado final do que foi o sandinismo após a tomada do poder na Nicarágua e o Pacto de Contadora, né? Nicarágua não pode se transformar em Cuba e El Salvador não pode se transformar numa nova Nicarágua, numa Nicarágua, né? Então, e eu vejo que nós vivemos dos mesmos vícios. O grande problema que existe hoje em parte do trotskismo mundial e brasileiro de forma bem particular é seguir atrás de todas as direções que surgem, né? Sem ter análise e a caracterização concreta, né? De que essa direção, por trás dessa direção, qual é o programa, qual é a base social. Então, esse para mim é determinante, né? O projeto da LIS, veja bem, nós começamos a nossa conversa falando da LIS. O projeto da LIS tenta superar essa etapa de desagregação. Superar essa etapa de desagregação. Porque na LIS não estão só os trotskistas, né? Nós temos companheiros que vêm de rupturas do Partido Comunista na África, nós temos companheiros que estão no Quênia, que não têm tradição no trotskismo, né? No Paquistão, companheiros que não têm tradição no trotskismo, que têm tradição no trotskismo na América Latina, fundamentalmente na América Latina, né? Mas o projeto da LIS ele procura unificar, a partir da compreensão comum da situação política mundial, como eu falei, de crise sistêmica, de polarização social e da necessidade de se ter uma ferramenta que organize os trabalhadores para lutar contra o poder, diferentes matizes políticos da esquerda revolucionária. Ou seja, nós somos daqueles que hoje na LIS, a LIS, na verdade, é um produto do setor, tipo assim, de uma parte consciente
de que, na verdade, procura se autocriticar dos erros políticos do passado. Então, hoje, o que nós falamos que é algo quase que santo para o centralismo, para as correntes trotskistas, que é o centralismo democrático, eu sigo reivindicando particularmente o centralismo democrático. Todas as correntes revolucionárias ou grupos, né, que se dizem revolucionários reivindicam o centralismo, mas o centralismo revolucionário, de fato, com ampla discussão política e unidade de nação, certo? Agora, quando você tem diferenças políticas, qual é a direção que tem a autoridade política de dizer? É assim que se faz. A bolchevique tinha essa autoridade, fez uma revolução. Depois da revolução bolchevique, depois da revolução russa, aí o processo de desagregação e estalinização que sofreu a Terceira Internacional, né? O processo de explosão da Quarta, porque na verdade era a memória viva, o próprio Trotsky era a memória viva do que foi a Revolução de Outubro, etc. Que direção tem a autoridade de dizer? É isso, é assim que tem que se fazer. E depois façamos o balanço, como a gente costuma dizer, né? E depois fazemos o balanço. Então, eu acho que nós temos que dar muita carga hoje ao polo democrático, nós temos que testar política, ter paciência, ninguém é dono da verdade, certo? Isso no marco, evidentemente, de um programa e de certos princípios, né, de como você atua, como independência de classe, e etc, etc. Então, eu acho que um dos grandes problemas, Guilherme, que o trotskismo passa hoje ter um choque geracional, ou seja, a velha geração, como eu te falei, ela tem que se tocar, que ela tem que dar passagem a uma nova geração e que essa velha geração tem que ser menos pedante, tem que reconhecer que mais errou do que acertou. Porque se tivesse acertado tanto, tinha construído um partido, uma internacional, e tinha tomado um poder em algum país, né? Fez tudo ao contrário. Nós não temos um partido revolucionário com influência de massa, nós não tomamos o poder, em vez de unificar os revolucionários, nós somos parte e impulsionadores de muita desagregação, né? De muita desagregação política. Então, eu acho que nós temos que, na próxima década, a começar já, né, a dar passagem a uma nova geração que seja consciente das suas tarefas políticas e que não cometa os mesmos erros que nós cometemos nos últimos 20, 30 anos. E Douglas, qual que é a importância, já que você levantou essa palavra, né? Qual que é a importância da independência de classe e da gente discutir isso, principalmente aqui no Brasil, né? Onde que existe muita ilusão aí no governo aí de frente ampla do Lula. Não, a independência de classe parte de um pressuposto teórico e prático, de forma concreta. A sociedade é dividida em classes, né? Como a sociedade é dividida em classes, né? Bem, você tem que, quando você faz uma organização, um projeto político, você tem que servir a uma classe social. Você tem que se enxergar primeiramente se enxergar enquanto classe, né? Então, por exemplo, nós não participamos do governo do PT. Nós não participamos aqui. Eu falo de Belém, tá? Eu estou em Belém agora, né? Nós não participamos aqui do governo da prefeitura do PSOL, por exemplo. Nós somos a única organização do PSOL que não faz parte da única prefeitura que o PSOL tem numa capital desse país. Não é qualquer capital, hein? É Belém, a cidade mais importante da Amazônia, né? Da Amazônia legal, vamos dizer assim. E nós não fazemos parte por uma questão bastante simples. Nós não vamos alimentar na classe trabalhadora a ilusão de que um governo de conciliação de classes, de unidade com o setor do patronato, da burguesia, vai fazer as verdadeiras mudanças. Quando há medidas progressivas, nós apoiamos. Sempre, evidentemente, que os trabalhadores tenham controle, haja controle social, haja controle político, tudo isso. Agora, a independência de classe tem a ver, numa organização política, de você ter liberdade política, correto? De organizar os trabalhadores para reivindicar aquilo que é muito caro para a esquerda. A esquerda promete muito na oposição e faz completamente e comete muito erros, né? Quando dirige governos, inclusive prefeituras, etc., né?
Então, nós achamos que a emancipação da classe trabalhadora vai ser obra da própria classe trabalhadora, como diz o Manifesto Comunista, e não obra por decreto de um governo, né, por mais de esquerda, por mais progressista que se diga, ou que se auto-intitule. Maravilha, vamos aqui fechando aqui fechando o último bloco aí de perguntas, né? Douglas, hoje, né, a gente pode considerar que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um empecilho aí para a construção, né, de um partido revolucionário no Brasil? Olha, eu acho que nós estamos numa disputa política. Evidentemente que nós temos no Brasil um fenômeno à parte. Em nenhum lugar do mundo se construiu um partido como o PT. Em nenhum lugar do mundo. Digo, pós-guerra, não? Se construiu um partido, né, com fortes raízes na sua origem, na classe trabalhadora, que tenha construído e posto de pé movimentos importantes, como a Central Única dos Trabalhadores, como o Movimento Sem Terra. Agora, nós temos que separar um pouco. Primeiro, que o petismo é algo que eu acho que tá um pouco. O lulismo venceu o petismo. Essa que é a verdade. Eu não queria usar essa metáfora, né? Mas é algo muito concreto, né? Hoje quase não exige mais. O que era o petismo? O petismo era um partido que tinha milhares de simpatizantes, de filiados, e o PT ainda tem milhares de simpatizantes e filiados, que eram chamados de forma sistemática a debater política, a decidir politicamente, né, tudo dentro do seu partido. Eu fui dirigente do PT. Né? Dei os melhores anos da minha vida à construção desse partido, mas nunca alimentamos expectativa pela direção que o partido tinha, que esse partido faria a revolução socialista, ou que o governo democrático e popular fosse a versão socialista, a versão do socialismo no Brasil. Né? Mas, após as derrotas eleitorais do Lula, certo? O PT fez uma guinada de um projeto de poder, ou seja, há inúmeros historiadores da esquerda, que eu tenho completo acordo, vem fazendo já há muito tempo, né, estudo da metamorfose que passou o partido, como o partido foi se adaptando de forma gradual ao regime de democracia burguesa, como os parlamentares tinham mais voz do que os filiados de base, né? Como os sistemas de escolha dos dirigentes foram modificados, tudo a serviço de um projeto de poder, ao ponto de que o PT está diante de um grande desafio. Qual a liderança com a capilaridade e o prestígio histórico que teve Lula desde 80 para cá, correto, vai fazer daqui a... Porque ninguém é eterno, né? É evidente que a gente não deseja a morte de ninguém, mas ninguém é eterno. Entende? Então, o PT está diante desse dilema político de construir lideranças políticas, né? Porque todas as que construiu a direção majoritária tratou de esmagar, e essa luta política que nós temos dentro do pessoal hoje, hein? Porque o pessoal, de forma muito rápida, está passando por um processo muito parecido internamente com o PT, sem a pressão externa que teve o PT. Porque o PT se modificou por completo internamente a partir da pressão eleitoral, da pressão do regime de democracia burguesa que exercia sobre o partido. Então, você tem que ter um partido onde a direção tivesse comando de tudo, né, e a base seguisse, né, essa direção. Então, Lula dizia, eu quero o Duda Mendonça, certo? Aí o partido dava Duda Mendonça. Eu quero aliança com o Zé de Alencar, agora com Alckmin. Né? Eu quero uma frente ampla. Então, isso, para que o PT, para que o Lula pudesse fazer isso, coisa que ele não fez em 89 e não fez em 94, certo? Este grupo que está em torno do Lula, que é um projeto político, uma burocracia política, teve que derrotar o que de mais vivo existia dentro do partido, que era a sua militância organizada.
e que talvez o último suspiro de forma organizada que existia dentro do partido foi com a expulsão dos radicais que deram origem ao PSOL. Né? Agora, significa dizer que o que é o PT hoje, gente? O PT hoje é um partido de filiados e de caciques políticos. Ou seja, a militância do PT é chamada apenas, correto, para hoje balançar a bandeira e para defender projetos que ela sequer teve o direito de discutir. E, desgraçadamente, é isso que a direção do PSOL está transformando hoje o nosso partido. Sem a pressão de governar, de governar um Estado, de disputar para valer o poder político nesse país, né? Porque, convenhamos, quando você vai fazer uma analogia, quando o PT tinha 18 anos e o pessoal vai fazer mais ou menos 18 anos agora, né? Já completou 18 anos, né? Então, quando você vai fazer uma analogia, o que foi o PT proporcionalmente ao que é o pessoal hoje, né? Em tempos históricos, o PT era muito mais, né? E o PT levou muito mais tempo para se render a esta burocracia, né? A militância do petismo, do PT foi derrotada por esta burocracia. Valorosos lutadores, honestos, que continuam afiliados ao partido, né? Continuam afiliados ao partido, etc., seguem batalhando politicamente, militando nos centros comunitários, nos sindicatos. São valorosos lutadores, né? Que tem uma influência, evidentemente, política muito grande. E o grande problema é que a direção do pessoal quer repetir, né, o que a direção lulista fez. Né? Então, Boulos não é Lula, Juliano Medeiros não é José Dirceu. Isso tem que deixar de forma bastante clara. Lula, correto, incontestamente, é a principal liderança da esquerda latino-americana a nível mundial. Boulos tem que nadar muito para ser o que foi Lula um dia, né? Como liderança popular. E Juliano Medeiros, produto fabricado, né, das lutas internas dentro do partido, tem que nadar muito também ainda, ganhar muita gordura política para construir e ter autoridade dentro de um partido como tinha José Dirceu. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença aí do Douglas Diniz, né, que frente mesmo aos contratempos aí que ele teve, né, topou aí participar aí dessa entrevista. Né, gostei bastante aqui do nosso papo, acho que foi bastante produtivo. E passo aqui novamente a bola para ele fazer as considerações finais. Sim, Guilherme, eu queria agradecer novamente esse debate, né, esse convite, queria me colocar à disposição, assim como as lideranças, os nossos militantes, dirigentes, à disposição do teu programa, do teu canal, né? Eu penso que nunca é demais a gente sentar, discutir política, né, trocar ideias. Agora, evidentemente que tudo tem que estar a serviço de alguma coisa. Né? Desde a minha localização política, né, a contribuição que a nossa organização política está dando, a pequena contribuição que nós queremos dar, certo? A esse mar de desagregação que existe na esquerda socialista e revolucionária brasileira, nós já demos um primeiro passinho, um passo muito pequeno, que foi com a unificação da luta socialista alternativa socialista, né? Seguindo o exemplo que teve a nossa Internacional há 5 anos atrás. Então, nós queremos estender esse convite aos companheiros e companheiras. Quem tiver interesse, entre no nosso site, nos procure nas nossas redes sociais. Nós estamos sempre abertos a fazer um bom debate político, a discutir política e, bem, é na luta que a gente se encontra. É isso aí. Então, mais uma vez aqui, obrigado ao Douglas, né? E obrigado também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando aqui para o pessoal, se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta essa live, curta, né? Comente, né? Suas impressões, também compartilhe nas redes sociais, né? Tudo isso é importante, né? Para engajamento e para o crescimento do canal.
Assim como curta, comente e compartilhe os programas que nós produzimos, as matérias que nós produzimos. Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E quem puder, colore aqui com o nosso 385 007 02800 CPF, né, para a gente manter essa mídia independente e trazer pessoas aí como o Douglas aí para poder, né, falar sobre política, falar sobre teoria. E, né, quem puder, entre no nosso www.com.br podcast Mesa de Debates. O Padrim é um meio aí para que você possa, né, financiar, né, esse projeto de maneira mais permanente. Então, é isso aí, pessoal. Né, vou dar uma descansada, um forte abraço e fui.